todos. Eu estou aqui reunido com os alunos do bacharel e nós estamos aqui para mais uma live, para essa segunda de 4, tá? E nós estamos falando, trabalhando a nossa matéria de teologia contemporânea em cima desse livro aqui, Teologia Sistemática Contemporânea, tá bom? Do Júlio Andrade Ferreira, tá? Ele era presbiteriano, morreu em 2001, tá? E o assunto que nós vamos abordar hoje nessa live rápida é falar um pouquinho de cristologia e de outros assuntos, no ver do professor, músico, médico Albert Schweitzer, depois um pouco de Rodolfo Bultmann e um pouquinho mais de Fundix, porque ele também está tratando um pouco de cristologia dentro do concílio, principalmente o concílio de Calcedônia. Eu estou aqui com 2 alunos feras aqui, vou dar a oportunidade para eles se apresentarem. Meu nome é Marco Aurélio e eu tenho a alegria de estar aqui, né, do lado do meu mestre aqui, que me acompanha há muitos anos. E é muito bom quando nós temos a oportunidade de entrar num assunto desse, que é possível que em nosso tempo de vida aqui não será resolvido, não veremos a resolução dele, mas ele vem sistematicamente, contemporaneamente, perdurando, e por sobe vem outro, e outro recebe lê bastante, estuda e tem uma visão diferenciada, mas tudo na mesma direção, sobre a pessoa do Senhor Jesus. E é muito bom a gente falar sobre isso, falar sobre o Cristo, né? E a história, o Cristo histórico, o que é aceitável nas Escrituras, o que a grande dificuldade de um teólogo interpretar, ou de um teólogo, o ponto de vista de um teólogo, até mesmo desses grandes homens, onde na Alemanha foi um grande desenvolvimento sobre isso, sobre tentar explicar aquilo que na realidade, de repente, as Escrituras não desenvolveu bem, não mostrou bem pra gente, né? É isso aí. Paz do Senhor para todos. Meu nome é Moisés, faço parte do IBCE e estamos aqui para falar a respeito desse assunto tão vasto e tão maravilhoso que é falar da pessoa de Cristo Jesus e falar também desse assunto tão vasto que é a teologia contemporânea. Então eu estou aqui, vou fazer parte dessa live junto com o meu professor, junto com o meu amigo também, e espero que vocês aí do outro lado aí entendam o nosso desenvolvimento a respeito desse assunto. Então, quando a gente se volta para os assuntos, nós estamos trabalhando nesse livro, Teologia Sistemática Contemporânea, aquilo que eu já falei, as páginas, se você quiser acompanhar, se você tiver para acompanhar, 117 até 133, 31, não é isso? E depois a gente pula para 147, depois a gente dá um outro pulo, será que a gente consegue? 157. Da página 153 até a página 157, não é isso? Não é isso? Só a 157, né? A gente vai falar um pouco da cristologia da dialética de Karl Barth. Então nós estamos tratando, no bacharel, a gente está tratando sobre teologia contemporânea. Eu costumo dizer que muitos teólogos colocam a teologia contemporânea de uma forma resultante a partir do século XIX. Porém, é melhor nós estudarmos teologia contemporânea nos seus desdobramentos, que na realidade são 5. Alguns teólogos colocam para 7. É respeitável, mas assim, às vezes no seminário nós não temos tempo hábil para trabalhar essas 7 fases. Então, assim, 5 é algo considerável. Então, a gente vai ver lá que ela começa lá na patrística, depois vem para a escolástica, depois ela começa a ter outros desdobramentos ali, e a gente pega ali a reforma, a pré-reforma, a reforma, inovações, e aí depois a gente vem, né, saindo da Idade das Trevas ali,
a gente pega ali o iluminismo, né, que é o apogeu, né, do rompimento da Igreja Católica, e depois a gente começa a entrar na fase dos concentradores ali, que começa ali na Alemanha, ali, né, os grandes concentradores, aqueles caras que pegam a filosofia e trabalham entre filosofia e teologia, né? E aí a gente vai falar de muita gente, né? Karl Barth, assim, é o camarada, é o pico, né? O camarada talvez que mais se sobressaiu, né, dentro desses camaradas aí. Mas a gente tem muita gente boa que trabalhou, que fez o mundo pensar, e aí dentro dessa teologia contemporânea eles começam a dar resposta, porque também ali no contexto invisível havia várias outras dificuldades ali, né? Primeira Guerra Mundial, né? Hitler, a igreja muitas das vezes né, mesclando, né, com essa dificuldade, e aí eles começam a olhar para a teologia e dar resposta para a teologia. O nosso primeiro ponto que a gente está trabalhando aqui é Cristologia, porque é a proposta do livro, das páginas que a gente passamos aqui, e aí a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o Concílio de Calcedônia. E aí 431 ele começa ali, vai até 481, e aí eles começam a trabalhar ali, né, essas dificuldades que haviam surgido sobre a pessoa de Cristo. Isso é matéria dentro da Cristologia, dentro de um parâmetro avançado, a gente estuda isso mais adequadamente no bacharel. Marco Aurélio. Bom, na realidade o Concílio de Calcedônia foi um dos onde a igreja ali ela procurou a reter mais esse grande problema das heresias da igreja, né? E heresia falando do ebionismo, do docetismo, arianismo e assim montanismo também, apolinarismo. O que acontece? A grande dificuldade sempre envolve a pessoa do Senhor Jesus. A grande dificuldade desse concílio foi dar um parecer para que até mesmo os imperadores, né, os reis daquela época, eles sentiam uma dificuldade em se fortalecer ali naquela situação. Por quê? Porque estava muita divisão de opiniões sobre a pessoa do Senhor Jesus. A grande dificuldade era essa. E o Concílio de Calcedônia ela veio procurar dar um checkmate nesses vários pontos de vista, vários tipos de como se fosse vários pontos puxados, cada um puxava para um lado. Quer dizer, que se dentro de uma situação, de um local onde uma pessoa comanda e várias pessoas, o reino tem divisão, puxa cada um para um lado, onde o centro, onde está centralizado o poder, certamente aquele reino não vai desenvolver para lugar nenhum, vai ficar sempre no mesmo lugar, vai ser sempre aquela batalha. E o Concílio de Calcedônia ele veio para tentar acabar com toda essa dificuldade de entendimento sobre a pessoa do Senhor Jesus. Entendeu? Mas é isso. Então, pegando a fala do mestre e a fala do nosso Marco Aurélio, voltar lá na origem, lá no começo de tudo, né? Como nós estamos aprendendo aqui, que hoje nós temos o resultado, então é interessante a gente voltar lá e ver esses pensamentos que era discutido na época, por que houve esse concílio, né? O que foi decretado nesse concílio, por causa desses pensamentos que estavam sendo surgindo ali no meio ali, né? Desses teólogos ali. E eu quero dar só um exemplo aqui desse pensamento do ebionismo. O ebionismo falava que Jesus Cristo ele só tinha uma natureza, a natureza humana. Então eles acreditavam que Cristo só tinha essa parte de natureza humana. E está surgindo esses pensamentos aí, e vem os teólogos depois dizendo que não. Outros teólogos diziam que Cristo tinha sim a natureza divina também.
Então está ali discorrendo muitos pensamentos a respeito da pessoa e da divindade de Cristo Jesus. Então daí vai se surgir esse concílio ali para decretar verdadeiramente se Cristo ele tinha a sua parte humana e divina. E aí quando a gente pega 431, lembra? Eu falei no começo 431 a 481, mas o concílio em si foi 451, né? Mas em 431, um bispo, um patriarcado chamado Nestório, ele, camarada que estudou a beça, e ele começou a difundir ideias errôneas sobre Cristo, né? Ele depois vai ser retirado, aí eu estou tratando aqui página 118 do livro. Ele vai ser tirado, você vai ser removido do patriarcado, né, de Constantinopla. E aí a dificuldade que a igreja encontrou para isso, porque ele negava a união entre as naturezas divinas e humanas de Cristo. Tem um livro muito interessante chamado A Monstruosidade de Cristo. O autor desse livro ele coloca o seguinte, ele faz uma colocação muito parecida com as especulações de Nestório. Ele fala o seguinte: o divino ele não tem condições de habitar num corpo humano. Se por um acaso o divino habitar num corpo humano, de duas uma, ou ele é um mito, como os contos dos deuses, ou ele é um monstro, porque o ser humano ele não tem condição de receber aquilo que era divino. E aí a igreja vai começar a se reunir para começar a dar respostas. E quando a igreja começa a dar resposta, em 431, que começa essa heresia, ela só vai terminar quase 20 anos depois. Por quê? Não tinha o meio de comunicação que tinha hoje. Hoje você fala uma coisa, tem as redes sociais, para que as redes sociais possam trabalhar ou, muitas das vezes te ajudando ou muitas vezes rejeitando o seu pensamento. Mas naquele tempo lá não tinha isso. Então assim, demorou muito tempo. E isso, na realidade, contaminou muitas igrejas. E depois tiveram que vir os bispos passarem nas igrejas e ir conversando com toda a igreja sobre essa dificuldade que Nestório trouxe. Mas como os irmãos já colocaram aqui, a gente vai ver lá que tinha o docetismo, tinha os arianos. Inclusive os arianos eles vão participar do Concílio de Nicéia de 325. Tudo isso sempre houve a dificuldade com a pessoa de Cristo. E eles trazendo essa dificuldade, eles diziam que ele não era humano, outros diziam que ele se tornou divino com o batismo, outros diziam que ele era meio humano e meio divino. Colocavam-se a porcentagem. Inclusive hoje, muitas vezes, essa semi-heresia chega para muitos lugares, quando a gente diz que ele era 100% humano e 100% divino. Então, assim, entender 100%, de colocar 100% a divindade de Cristo, a gente tem várias dificuldades também. Quando a gente fala que é 100% humano, a gente também trata várias dificuldades. Então, assim, colocar porcentagem na humanidade ou na divindade de Cristo é algo muito complicado para a gente tratar, e hoje, infelizmente, ainda isso chega nas nossas teologias, nos nossos seminários ainda trabalhando. Quero dizer para você que em lugar nenhum das escrituras a gente consegue ter uma base desse 100% de Jesus o humano e 100% de o Cristo divino, tá? Agora, aí, na realidade, nós entendemos que essa sistemática, esses concílios, ele vem tentar procurar simplificar aquilo que muitas heresias surgia dentro do próprio concílio ali na igreja, ali, com esses vários grupos.
e grupos que nós conhecemos, é como até foi Agostinho falou sobre o heresiarca. Heresiarca é aquele que conhece a palavra, mas ele começa a usar a palavra como se fosse um objetivo para ele mesmo, ganhar lucro em cima daquilo que na realidade ele sabe que é verdade, mas ele tenta mudar essa verdade em prol de si mesmo. Ele é um heresiarca. E ali, muitos heresiarcas, pessoas que na realidade faziam parte do próprio concílio ali, começaram a ter uma visão diferenciada ali. Esses grupos aí, eles chamam de grupos heréticos, né? Onde começavam a não aceitar a divindade e a humanidade de Jesus. É muito interessante isso. E nesse discorrer, o desdobramento, depois vem esse movimento onde esses grandes teólogos da Alemanha, né mestre? Ali, no discorrer da Segunda Guerra Mundial, nisso, Eles estão tratando sobre essas dificuldades. dificuldade. Né? Eles olham para o passado e aí eles começam a pensar nos concílios e começam a fazer formulações desses concílios. E aí eles começam, por exemplo, né, sobre a sombra do pensamento de Adolf von Harnack, que era um professor liberal, inclusive do professor de Barth, né? Ele não acreditava em milagre, não acreditava nem em ressurreição, não acreditava em um monte de dificuldade. Eles começam a olhar para essas dificuldades que esses homens apresentavam, os professores liberais apresentavam, e aí eles começam a olhar para as escrituras e para buscar essas respostas. Quando eles buscam essa resposta, eles fazem novas formulações. E aí a gente vai ver assim, um monte de teólogo olhando lá para o passado, porque né, a questão do passado era algo que de quando em quando se levantava ali no presente ali. Por exemplo, a gente colocamos na minha primeira aula sobre a questão de guerra, sobre a questão de ir à guerra. Né? Agostinho vai fazer a sua primeira formulação em cima da guerra justa. Né? E é onde ele explica ali sobre se era justo ou não um cristão ir à guerra. Entendendo que a igreja primitiva tinha muita dificuldade com isso. Inclusive Tertuliano proíbe isso, de um cristão estar indo à guerra. Mas no imperador Teodósio II, todo o exército imperial era composto só de cristãos. Essa questão começa a ir mais à frente. Por quê? Porque agora, na teologia contemporânea, na época contemporânea ali, século XIX, tem a Primeira e Segunda Guerra. E aí volta a questão de novo de se é justo pastores, né? A gente pega ali Poutilho, que serviu na guerra e sofreu muito, trabalhou como capelão, e aí esses caras queriam dar respostas se era justo ou não, se eles, o que eles estavam fazendo ali realmente, né, era algo justificável diante de Deus. Matar o próximo, sangrar, né, matar sem piedade, matar quando o inimigo já estava rendido. Então, certas coisas, essas questões que eram muito contemporâneas para eles lá, eles se sentiram acuados e começaram a vasculhar a história da igreja para começar a dar essas respostas. E aí eles voltam lá na cruzada e eles pegam todo o pensamento de Agostinho, pegam o pensamento de Tomás de Aquino sobre o que Aquino está falando sobre isso, já que Martinho Lutero e nem Calvino escreve muito pouco ou nada sobre isso. E aí eles olham para Filipe Melanchthon também, olhando para ver o que esses camaradas estão falando sobre isso aí. Então, assim, quando a gente pega a teologia contemporânea, é um montão de homens pensando e falando. E aí começa uma corrida sobre o Jesus histórico. Que aí a gente vai destacar ali o nosso safera aí, né, o grande Albert Schweitzer, que ele tem um livro editado pela Fonte Editorial, escrito Em Busca do Jesus Histórico, Moisés. E dentro desse, voltando lá para o concílio,
a respeito dessas heresias, toda que está surgindo, esses pensamentos que está surgindo, que vai ser decretado, vou querer ler aqui um pedaço aqui do nosso livro aqui, Teologia Contemporânea Sistemática, que vai se decretar ali nesse concílio de Constantinopla, Calcedônia, desculpa, concílio de Calcedônia, e vai ser decretado desse concílio ali através dessas heresias que está surgindo, e eles vão colocar ali como base, doutrina ali da igreja, né, três pontos. A primeira é a realidade das duas naturezas de Cristo, né, a divina e a humana. A segunda é a integridade das duas naturezas. E a terceira é a união das duas naturezas em uma só pessoa, que é a de Cristo. É aí que eu pego aqui um pedaço daquela fala do mestre, que é difícil nas escrituras a gente colocar dividir essas duas naturezas e dar porcentagem, 100%, 50% homem e 50% Deus. As escrituras não tem uma base que vai nos mostrar isso, mas sim ela vai conseguir nos mostrar ali a sua desenvolvimento de Cristo como humano e o seu desenvolvimento também como divino ali, mas não dando uma base, uma porcentagem a respeito dessas duas naturezas de Cristo aí. Legal? Outra dificuldade que traz sobre a gente, na página 120 do livro, a gente vai falar sobre quenose, tá bom? E de acordo com a ideia central da teoria quenótica, o que ocorreu na encarnação foi que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, alguns teólogos não concordam com isso, tá? Sobre dizer que Cristo pertence às categorias da Trindade, mas a gente colocamos aqui, o livro colocou aqui, e aí a gente vai com ele, né? A segunda pessoa da Trindade, o Logos divino, pôs de lado os seus atributos divinos inegáveis, que é a onipotência, onisciência, onipresença, e viveu num período terreno dentro das limitações da humanidade. Então diz que ele deixou ali, né, esses atributos, tem muitos outros, né, tem pelo menos 29 atributos, ele deixou esses atributos e viveu aqui, né, como um ser humano normal, né, embora tenha, né, uma outra corrente que é anti-quenótico, que diz que não, tá bom? Diz que ele veio com toda a sua glória, só que ele não usar desses seus atributos. Marco Aurélio. E quando nós falamos de Jesus, essa área fala sobre a quenose, na realidade, quando nós começamos a limitar, ou seja, a ação divina de Deus na pessoa do Senhor Jesus, ou a materialização, né? Ou seja, a humanização de Jesus, quando nós começamos a numerar, ficou tantos por cento, assim como o mestre falou. Então, nenhum ser humano tem condições de numerar a quantidade de Deus que tinha dentro de Jesus, o que fazia parte da divindade de Jesus, ou a limitação humana. Na realidade, quando nós vemos a trajetória de Jesus, nós vemos que todas as condições que nós conhecemos sobre fome, sobre falar, desenvolver uma conversação com os seus discípulos, ele está presente, se alimentar. A gente vê que na realidade, muitas situações onde nós passamos, onde um ser humano normal passa, ele passou. Agora, nós não vivemos com Jesus ali no momento para falar, para chegar a limitar alguma coisa da sua divindade ou super desenvolver a ação da sua divindade, hipótese alguma. Então, nós vivemos aquilo que eu já falei aqui antes. Nós vivemos de uma maneira, nós conhecemos uma maneira doxográfica, ou seja, nós acreditamos que os escritos, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, são as escrituras, né, vem revelando para cada um de nós, e segundo aquilo que nós entendemos, nós
nos desenvolvemos, nós começamos a se aproximar disso. E quando nós começamos a entender isso, por quê? Porque a grande dificuldade dos grandes teólogos, Schweitzer e alguns outros, era a explicatibilidade do que a igreja deixou sobre a pessoa do Senhor Jesus. Na realidade, existe uma grande dificuldade. Por quê? Por quê? Porque o conceito dos evangelhos, a maioria deles, tirando de João, era judaico, mas o evangelho de João, na realidade, ele tinha um vapor grego, né, alguma coisa, uma expressão grega, e havia uma dificuldade. Por quê? Porque os teólogos contemporâneos, eles sentiam uma dificuldade de passar se realmente, como é que era a vida de Jesus, na realidade. O que Jesus fazia realmente, quem era Jesus. E a grande dificuldade é essa, e vai ter sempre uma dificuldade até agora, né? Então, mestre. O Evangelho de João, aquilo que o Marco Aurélio colocou, é assim, o Evangelho totalmente diferenciado. E aí, quando a gente estuda realmente, dá um mergulho fundo, dá para você não se afogar aí, tá? A pessoa dá um mergulho fundo das Escrituras, o elemento fé é essencial. Porque quando você olha lá João, né, que não é João, né, Yohanan, né, ou Johan, né, dependendo da tua tradução, que você quiser colocar a Bíblia judaica, dar essa oportunidade, você olha a história dele, você vê que ele era um pescador. A Bíblia chama ele, em Atos capítulo 14 e Atos capítulo 4, vai chamar ele, né, de indoutos, sem letras, que na tradução é agramatos, ou seja, sem grafia, né? Não havia letras nele, ele era analfabeto, pescador. E aí você pega o Evangelho de João, você vê ele falando sobre o Logos, que era algo da filosofia grega. Logos é um pressuposto de filosofia grega. Então a gente entende ali um grego, embora seja um grego koiné, mas a mente que está ali é uma mente muito filosófica. Ele está tratando de verbo divino, tá? Está tratando de verbo, né? Isso era coisas da filosofia grega, tá? E como pescador, ele foi muito iluminado, uma iluminação fora do normal, que nenhum dos outros tiveram. Você pega lá Mateus, Marcos e Lucas. Lucas, então, que era o doutor, que era um médico, ele não tem essa iluminação, mas João tem. Então a gente já começa, quando estuda, a gente já começa a ver essa série de dificuldades que até o próprio autor ele vai apresentando. Hoje em dia, nas melhores hermenêuticas, nós já sabemos que o Apocalipse não foi escrito por João. Né? A gente já consegue entender isso. E a terceira carta também não. Então a gente entende ali que quem está escrevendo esses dois livros que eu citei é um judeu, né, bem posterior aos apóstolos, e ele está tratando dessas questões que a igreja precisava dessa resposta. Embora muitos comentários afirmem, né, muitos comentaristas afirmam que foi João, né, que escreveu para dar uma resposta, porque a igreja estava em meio à perseguição, hoje em dia também se tem uma dificuldade. Quando a gente olha a teologia contemporânea, a gente pega os liberais, principalmente o Rodolfo Calbuttman, ele está falando que a igreja precisa atirar os mitos que existem ali para realmente resgatar aquilo que Jesus falou. E hoje em dia a gente vai cair lá nos ataques ferrenhos, tá, de vários autores, de vários biblistas que estão ali falando ali que não foi bem assim, que é necessário a gente resgatar as palavras verdadeiras de Jesus. E aí a gente lembra de Bart Ehrman, né? Naquele livro dele que faz sucesso, a peça, que é o que Jesus disse, o que Jesus não disse, ou o outro livro dele, Quem Escreveu a Bíblia, né? Porque ele faz uma contraproposta hoje. Na realidade era o que Karl Barth e Rodolfo Bultmann já tinha falado.
voltando aqui para a quenose, a gente tem muita dificuldade pelo seguinte: quando a gente pensa que ele largou os atributos divinos, onisciência, a gente pega lá Marcos capítulo 2, que está curando lá um paralítico, a Bíblia vai dizer isso, conhecendo os pensamentos dele. E aí, como que a pessoa conhece o pensamento dele? Sem ser onisciente. Então, né, dentro dessa base aí, a gente já começa a olhar essa teoria da quenose com um pouco de dificuldade. Né? Por que ele não podia ser onipresente? Claro, ele estava preso num corpo físico. A física vai dizer que um corpo só pode estar num lugar, só pode ocupar um lugar no espaço. Aí é física, ele está preso por causa do corpo. O corpo físico, a natureza corporal e humana limitava ele. Né? Isso aí sem dúvida. E aí a gente precisa entender. Então essa é a proposta desses teólogos do século XX, né, e do século XIX, fazendo a igreja pensar. Eles estão sob ataque. Ataque de quem? Ataque dos filósofos, ataque do sistema, ataque de uma nova era que era o iluminismo, atrás do empirismo. Então eles estão sob ataque. A gente pega lá Baruch Spinoza, Immanuel Kant, a gente pega lá Jean-Jacques Rousseau, a gente pega lá um montão de filósofos. Descartes. René de Descartes, entendeu? Que não foi muito feliz na tradução, numa retradução para o grego. Então a gente tem uma opção de dificuldade. Esses caras estão dando resposta, mas dentro de uma dificuldade. Hoje é muito fácil a gente pegar eles e julgar eles, dizer que o cara é liberal. Que o cara é liberal, o cara não contribuiu, mas os caras, assim, os caras estão fazendo muita coisa em cima de muita coisa. Em cima de sobre-ataque, né? E aí a gente precisa, né, olhar esses grandes homens, né, que eles estão na realidade tentando constituir um novo parâmetro da história bíblica, que chega até hoje para a gente, só que infelizmente hoje, em muitos seminários, não dão uma atenção devida a eles, mas graças a Deus, né, que o IBCE, a gente conseguiu, né, colocar a teologia contemporânea dentro desse livro. E aí a gente tem todo um ver para a gente trabalhar. Moisés. E dentro dessa quenose, dentro desse pensamento do Evangelho de João, que o mestre acabou de dissertar aqui, eu quero pegar um pedacinho, nós falar um pouquinho do pensamento de Buterman, ele olhando para esse desenvolvimento, aí ele vai dizer, por isso que ele vai ter essa visão, dizendo que ele não acreditava que Cristo ele é o Messias, o Filho de Deus. Dentro dessa hermenêutica, né, dentro dessa interpretação, essa análise que ele vai fazer, ele vai dizer que Cristo ele não é o Messias. Ele vai dizer que Cristo é mero um profeta, que ele veio, que ele profetizava a respeito de Deus, ele desenvolvia discursos de Deus sobre criação, um Deus perdoador, um Deus providenciador, mas ele falava que Jesus pregando, anunciando a respeito da criação de Deus, de um Deus perdoador, não fazia dele um Messias, um divino, sim um profeta, um anunciador dos feitos de Deus, a respeito dessa hermenêutica sobre esses assuntos aqui ditos. E o que nós vemos hoje, no nosso tempo aqui, é que apesar desses abalos todos, essas opiniões que vêm nessa sistemática, desses tempos todos, teólogos estudam, procurando, e sempre Cristo é o centro. Sempre a grande dificuldade de chegar a um denominador comum é Cristo, sempre. E a grande dificuldade foi isso, que a igreja da Idade Média ostentava um poder, até eles achavam que até era acima até da palavra, eles colocavam aquilo, tinha que aceitar aquilo, senão até passava por um processo de perseguição e tudo. Mas o que acontece? A figura de Jesus ela está intacta, está hoje intacta e ficará intacta. E nós vemos várias tribulações,
vários abalos, mas ela está intacta. Jesus passando por isso, interessante que parece que tem uma linha invisível, unindo do primeiro até o último. E nós sentimos isso aqui. Nós sentimos isso e nós vivemos, ainda que nós venhamos a viver um Cristo doxográfico, ou seja, nós não vivemos no tempo dele, mas nós procuramos entender aquilo que foi escrito e nos aproximar o máximo possível das escrituras, da dialética ali, onde o que Jesus falava, ali o que Jesus ensinava, para que nós possamos nos aprimorar, nos fortalecer nisso, para que nós venhamos a errar menos. Quando nós começamos a falar da pessoa do Senhor Jesus, aí a gente vamos ter muitos erros vão acontecer, mas Jesus, ele vem se fragmentar, ele vem obter forma no Evangelho de João, capítulo 1, 14, aí ele vem dar forma. Agora, o que seria de nós se tirar o Evangelho de João? Vai ficar meio complicado. De repente, Jesus pode se transformar num simples profeta, num Maomé da vida, mas tudo que está escrito ali, logicamente, nós temos que nos aprimorar para nos aproximar dele, mas mediante a fé, porque sem a fé é muito difícil. Vai acontecer debates sobre a pessoa do Senhor Jesus, sobre a divindade, e sempre eu foco, ainda que em Atanásio. Atanásio desenvolvia isso aí com uma espiritualidade, ele conseguia colocar a parte espiritual, a parte física, a parte amorosa ali, e nisso ele conseguiu ultrapassar, e Jesus junto com ele, ultrapassando por isso tudo do lado dele ali. Interessante, muito bom o desenvolvimento sistemático sobre a pessoa do Senhor Jesus. Mas melhor ainda quando a gente consegue ultrapassar isso tudo, essa barreira toda sem ser atingido. E assim, né? É interessante que o Marco Aurélio colocou sobre a doxografia, e parece que de quando em quando ela volta, porque a doxografia está atrelada à crítica textual, né? E tem a alta crítica e a baixa crítica. E aí o movimento do retorno do Jesus histórico parece que de quando em quando vai ficar uma onda, vai ficar um eco, de quando em quando ela volta. E agora, né, principalmente por causa da Bíblia judaica, da editora Vida Nova, esse movimento da busca do Jesus histórico voltou. E agora, uma gama de teólogos começam agora a atacar o nome Jesus, né? E aí começa a dizer, não, olha, Jesus é a tradução da tradução da tradução, né? E aí vamos lá o resgate do Jesus histórico. É claro que, né, se você pegar o Jesus histórico mesmo, ele não é Jesus, né? Ele é Yeshua, né? Ao Ashua, né? Da forma que você quiser pronunciar, porque ele é judeu. E aí tem aquele nome, né? De novo, né? A gente começar a buscar as traduções, né? Do que realmente é, os nomes que realmente é, os nomes que não poderiam ser mudados, porque qualquer estudante de teologia, por mais básico que ele seja, ele sabe que o nome não se traduz e nem deveria ser traduzido, né? Começa esse erro. Então, quando começa assim, aí você pega o Cabo Daciolo, um abração para ele, tá? A gente e outros camaradas, né? O Romildo, né? Que ele está falando bastante nessa tese, que tem que se falar o nome, né? do Machia, né? Do Cristo. Quando você começa a estudar sobre o Jesus histórico, essa volta, você começa a buscar a veracidade do nome, né? Porque o nome diz tudo, Jesus é judeu. Então, se ele é judeu, ele tem que ter o nome judeu, ele deve se conservar o nome judeu, né? O Paul Tillich e o Rodolfo Butman, ele está brigando por isso, porque eles traduziram o nome e aí perde-se a essência. Quando você busca o Jesus histórico, você vai lá encontrar em pequenos estudos que o nome não é esse. E traduziram o nome por quê? Outra coisa, quando eles fazem a tradução do grego para o latim, eles perdem muita essência de palavras. Por exemplo, né, as onisciências passam agora a dar lugar ao cantopátro, né? O cantopátro, né, quem trabalha muito sobre esse título, que vai ser trabalhado em latim, porque não se tem uma palavra mais aproximada, né, para colocar as onisciências de Jesus, as zones, né, para se trabalhar, é o Augusto Gonzalez, no livro Cristianismo, História do Cristianismo. Ele vem trabalhando muito sobre isso aí,
Então, quando eles vão traduzir, esse na realidade é um título de imperador, entendeu? É um título de imperador. E ele trabalha, o Justo Gonzalez, trabalha muito essa questão. Então, assim, hoje, a busca do Jesus histórico, você que está em busca da verdade, é algo conflitante para você. E você precisa seguir o conselho daquilo que o Marco Aurélio falou. Você precisa, né, por mais que você estude, você ter a fé, que é o fim e o fundamento. Você está firmado. Estudar qualquer coisa sem o fundamento, você acaba sendo levado por qualquer vento de doutrina. Então, sobre tudo que você tem escutado aí, nas redes sociais e um monte de coisa, deve você ter fé, você deve ter estrutura. E para se ter estrutura, você tem que ter uma boa escola dominical, você tem que ter bons livros e, sobretudo, orar. Shalom, tô aí, atrasado é aquele que não chega, tá? Isso mesmo. Eu tô aí, tô alegre, né, vendo aqui esses ilustres irmãos aqui, Marcos Aurélio, imperador filósofo, e nosso grande Moshe Ben Rabino ali, sentado, representando o bacharel em teologia. Esse tema baixo, eu estava ali, dando uma espiada, né, na dissertação dos três, principalmente do grande mestre, e eles estão aí trabalhando esse conceito, né, no Evangelho de João, trabalhando sobre kenosis, mestre falando sobre pantocrato, mestre dando essa gama da ressurreição, da originalidade bíblica, tá? Sobre nomes, isso muito importante. E eu estou ali, eu falei, eu não ia nem participar, mas eu estou aqui assim meio que avançado, né? E muitas coisas vindo aqui no HD, vai abrindo, e aí eu lembro, né, F.F. Bruce fala uma frase muito interessante no seu livro Cânon das Escrituras, falando sobre o Evangelho de João. Ele vai falar o seguinte, que os evangelhos é a porta, né, da salvação ou da Bíblia, mas o Evangelho de João é a dobradiça dessa porta, tá? Nós não sabemos veementemente quem foi que escreveu, mas sabemos que foi João, ou Yohanan, tá? Que o mestre já estava falando aqui sobre essa originalidade. E aí, eu me pegando sobre esse texto, a gente confabulou um dia sobre isso, tem o nosso amigo TJ, que os testemunhos de Jeová, né, seu Gilmar, que Deus abençoe a sua vida, eu tenho fé em Deus que Ele pode me resgatar. Ele quer me resgatar para lá e eu quero resgatar para cá. Vamos ver quem que vai ganhar quem, tá? E aí ele trabalha, né, os testemunhos de Jeová trabalham muito com isso. Quando você pega uma Bíblia da edições Novo Mundo, do Novo Testamento, Tradução do Novo Mundo. Novo Mundo, né, tradução do Novo Mundo, ele vai falar que o texto de João 1 fala que é um Deus, tá? Ele tira o Logos e bota um Deus, desmistifica ali. E eles que surgiram em torno desse período, século XVII, XVIII, XIX, tá? Quando ele tem isso, eles estão vivendo a teologia contemporânea ali, entendeu? E aí, quando você pega os textos originais, há um leque de pelo menos 6 tipos de tradução que pode ser colocado, mestre, na interpretação de João capítulo 1, versículo 1. Se ele ali é o verbo, se ele ali é o Logos, se ele ali é um Deus, tá? E aí eu lembro do livro, que eu até indiquei isso quando estava dando aula no bacharel, Jesus, o maior filósofo que já existiu, o autor ele vai trabalhar esse conceito, que pelo menos 6 possíveis traduções, tá, poderia se reportar nesse texto de João capítulo 1, versículo 1. E nós, né, quando João Ferreira de Almeida, ele vai trabalhar sobre em cima dos textos recépticos, nós falávamos isso na outra live, né, mas foi na live que a gente falou, não foi? Foi. Então, o texto recépticos, que foi dado através do grande Erasmo de Roterdã, e aí ele está trazendo, claro, a divindade de Cristo, que não poderia ser perdida, não poderia ser roubada. E ele mantém aquilo ali, mas o testemunho de Jeová pega da fragilidade, tá, das opções do texto grego, né? Do contexto grego, tá? Ele pega um texto que ele poderia se utilizar, uma palavra que ele poderia se utilizar, e insere isso na Bíblia e fala assim, ó, isso aqui está escrito na Bíblia.
E isso aqui está escrito na Bíblia. Eles não estão mentindo, só que eles se aproveitaram de uma fragilidade para tirar essa divindade, né, de Cristo, onde que na nossa Bíblia a gente mantém veementemente esse episódio ali com Cristo sendo o próprio Deus. Bom, e depois o mestre também estava falando aqui sobre essa situação dos nomes. E aí, mestre, eu me lembro aqui, Jesus falou assim, que em meu nome expulsarão os enfermos, curarão, né? Curarão os enfermos, expulsarão os demônios, se beber alguma coisa mortífera. A gente, poxa, pastor, tu está citando Marcos capítulo 16, que na partir do versículo 8 não se tem no melhor manuscrito, mas Jesus falou que no nome dele, nós, no próprio capítulo 10 de Lucas, no capítulo 10 de Mateus, ele está falando agora de comissão e vai deixar o nome dele como um nome de peso para curas e libertações. E a igreja deveria se utilizar disso. O apóstolo Paulo ratifica isso. E aí, então, se eu estou aqui numa cena, tá? A importância da gente estudar, da gente buscar a teologia, da gente se aprofundar é isso. Se eu estava conversando com uma pessoa que estava para fazer uma matrícula, ele ficou meio pasmado assim comigo. Por quê? Ele, poxa, você falou muita coisa aí para mim, eu achei que a gente ia ter uma única visão para poder seguir. Eu falei assim, não, teologia, eu só esqueci de falar que teologia se faz com abre, né? Porque não se pode fechar. O diferencial do curso do IBCE é esse. Você não tem uma corrente fechada, você não tem uma visão fechada. E aí quando a gente pega uns camaradas como Bultmann, como Tillich, que vai trabalhar um contexto de revitalizar o original, o cara vai ser excomungado, o cara vai ser excluído. Não, a gente tem que ensinar isso. A gente tem que trabalhar a teologia contemporânea, a gente tem que revitalizar, tá? Por isso que a gente indica a Bíblia judaica, a gente indica aqui no James, são Bíblias que traz, né? Pelo menos a 1608 ou 4, né? 611, né? Que traz essa revitalidade aí dos originais da Bíblia. Nós temos que fazer isso, tá? E talvez se você falar hoje o nome de Yeshua ou Yahushua, você de repente não, você se acha muito intelectual. Não, é o nome dele. Por que tem que ter o nome tem que ser com Yahoo na frente? Porque é profético. Todo o nome dos profetas e o nome do Messias tinha que conter o nome do Eterno. Tinha que conter o nome dele. E se Jesus não contém, Jesus ali não tem. Você consegue. Qual o significado de Jesus? Aí a pessoa fala assim para mim, Salvador, ou salvação do Senhor. Pô, mas não é isso que significa, cara. Não é isso que significa. Somente quando você vai para os originais que você pega. Aí eu poderia estar citando aqui o dicionário etimológico do nome bíblico. Somente quando você vai para os originais que você resgata o significado real, porque contém o nome do Criador. Tá? Então, dentro disso tudo que eles estão falando aqui, eles falaram sobre a kenosis também. A kenose que se utilizou, essa teoria que teve esse afã no século XVIII para o século XIX, teve esse desenvolvimento de desdobramento, querendo tirar, dizendo que Cristo ele veio, né, se esvaziou da sua glória, se esvaziou do seu poderio, sendo que realmente não foi isso que aconteceu. Até o próprio texto de Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8, o texto, Paulo não está dando nenhuma ênfase. Isso é questão de hermenêutica. Paulo não dá nenhuma ênfase sobre a questão de tirar a divindade de Cristo. Pelo contrário, o texto está trazendo ali que nós possamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Igual em quê? Igual em sua forma. Ele poderia ter vindo com aquilo que aconteceu em Mateus capítulo 17, na transfiguração, ele poderia ter vindo naquela forma. Com o rosto reluzente, com a veste brilhante, todo mundo acredita nele. Mas o texto vai dizer que ele não usurpou ser como Deus. Antes se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante ao homem. E que esvaziamento foi esse? Ele se esvaziou para ser servo. O Criador, ele se comprime a um mundo limitado, temporal, finito, como um ser humano, para padecer e sofrer a mais terrível morte de cruz. Isso foi humilhante. Porque se nós falássemos de todos os estágios de humilhação de Jesus, ele se humilhou sendo homem, ele se humilhou sendo servo, ele se humilhou a ponto de lavar pé, João capítulo 13. Isso tudo é estado de malhação, porque quem lavava pé era escravo, era mulher, mestre. Isso mesmo. E aí? Então isso que é o contexto da kenose.
ou melhor, o contexto de Paulo. E não é a teoria kenótica que quer tirar a divindade de Cristo. E a gente precisa se entender todos esses contextos para que na nossa contemporaneidade nós não possamos cair em ventos de doutrina. Revitalizando aquilo que Marco Aurélio falou com muita propriedade, e eu lembro muito de Erickson Millard, que nós podemos definir o seguinte, João 1,14. Entendemos que ali, que o verbo se fez carne, Deus se fez homem. É isso que temos que revitalizar e não permitir que nem os tempos, nem as eras, nem as épocas ofusquem o brilho da divindade de Cristo. Bom, muito bom. Eu passo aí para vocês. A gente vai, já estamos fechando, a gente falta alguns minutinhos para a gente estar aqui nessa live falando. Né? A live do IBCE mostra para você que nos está nos assistindo que o aluno tem oportunidade. Todo aluno é digno de uma oportunidade para expressar aquilo que ele tem aprendido. Né? Não é como outros seminários que não dá oportunidade, só o professor ou mestre que atua ali. Aqui não, aqui nós demos oportunidade, porque Jesus deu oportunidade aos discípulos. Serão futuros mestres, né? Isso aí, são futuros mestres, professores. Nós acreditamos naquilo que ensinamos. Claro. Entendeu? E se nós acreditamos naquilo que ensinamos, a gente pode chamar esses alunos para atuar. Tá bom? Segunda-feira que vem, a gente vai ter a terceira de 4, tá? Em cima do mesmo livro, tá? Nós estamos trabalhando Teologia Sistemática Contemporânea, tá? Do Júlio de Andrade Ferreira, tá bom? Esse mineiro que ajudou muito, né? É um compêndio de vários autores. Hoje nós trabalhamos com Barth, Albert Schweitzer, tá? E o que rolou foi a Cristologia e Concílio de Calcedônia, 451, tá? A gente trabalhamos ali bastante trabalhamos a heresia nestoriana, começa 431 e a gente vai finalizando por aqui, tá? Deixa o meu abraço, siga a nossa página, nos acompanha lá no Instagram, nas redes sociais, tá bom? Se inscreva no nosso canal no YouTube, não para nos ajudar não, é para você estar atualizado e faça o seu comentário. Que Deus te abençoe. Alunos, Na paz, você continue. vai lá, pode ir lá. Na paz que vocês continuem em busca da verdade, em busca do Jesus histórico, que eu quero pegar a fala do nosso Marco Aurélio. Jesus, ele é o centro da história. Segundo Baile já dizia isso, né? Segundo Baile, Cristo é muito mais que um líder religioso. Ele é o encarnado de Deus, o enviado do Pai, o centro da fé da igreja e de todos. Então Cristo ele vai estar no centro de tudo. Não tem como você estudar teologia, não tem como você ser cristão, não tem como você pensar em outra coisa a não ser Cristo no centro. Então que você continue em busca do Cristo histórico. Amém. Tchau. Eu quero agradecer, né? Não pude começar aqui junto com ele, mas peguei um pouquinho aqui, live muito boa, e que você continue aí conosco, assistindo nossa live, participando, dando suas opiniões e, quem sabe, você também não venha fazer parte da família IBCE. Que Deus te abençoe. Shalom para você. Shalom. Paz. Amém. Amém. Enviar e compartilhar. Não, como é bom. Olha. A gente tinha meia hora mesmo, tá? Eu procurando versículo aí para citar.